Que isso? Sem papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento. Editora Almedina. Com os livros do professor Dionísio da Silva. Nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Professor Dionísio da Silva, hoje ao vivo conosco e depois de muito tempo que eu falo com o senhor ao vivo, hein, professor? Bom dia para você. Bom dia, querida Ágata. O bom filho a casa torna, então nós dois bons filhos a casa tornamos. Voltou também nosso querido Andreasa. Tô aqui, mestre. Saudade de você. Saudades são sempre mútuas, não é, Andreasa? Eu tenho a impressão que a gente podia um dia fazer um programinha especial sobre saudade, porque a saudade é sempre mútua, ou então acho que não é verdadeira, não é? Exatamente, mas ela é mútua, professor. Senti muito sua falta nesse período em que estive ausente, professor Dionísio. E aí, Ágata, qual é a pauta? Olha, hoje a gente vai começar, né, professor, com a sugestão do nosso ouvinte Marcelo Quaresma. Ele enviou pra gente, porque ele queria saber o significado do Gambito da Rainha, que é uma série que está bem movimentada na Netflix. E aí o nosso ouvinte falou, olha, eu não sei o que é, qual é a origem dessas palavras. E aí, quando eu escuto Gambito, né? Gambito para mim é aquela perna fina, né? É isso, professor? Olha o Gambito. Esse aí joga bola, olha o Gambito dele. Você não joga bola, não. Hein, professor? Como é que é essa história? Claro. Bom, Andreasa, o nosso ouvinte acertou na mosca. Eu adoro pauta de ouvinte, né? Primeiro que nós estamos aqui com Andreasa, que tem também a ver com Gambito e veremos por quê. Você está, como é de praxe acontecer com você, Andreasa, fazendo uma bela intuição. E o ouvinte, nós vamos responder ao ouvinte começando por aí. O fazer uma gambiarra e o Gambito da Rainha, que é esta série aí de grande sucesso na televisão, tem o mesmo étimo. É o italiano de seus ancestrais, que você sabe que gamba em italiano significa perna. Então, fazer uma gambiarra indicou originalmente você puxar um fio suficientemente longo ou suficientemente forte em direção a algum ponto onde não havia tomada de energia elétrica no palco. Professor? Ah, não acredito. No meio do Gambito? Vamos tentar restabelecer, mas o professor estava dizendo o seguinte, gamba em italiano perna, Gambito provavelmente perna fina, né? Daí porque eu fiz referência à perna fina. E a gambiarra é muito interessante essa transformação da palavra nesse fio resistente ao mesmo tempo fino, né? Capaz de fazer uma espécie de puxadinho até porque a gente fala gambiarra, isso prosperou. Está de volta o professor Dionísio? Estou fazendo aqui um falso Dionísio. Está, né? De volta o professor Dionísio. Professor, fala aí da gambiarra que a gente estava adorando. Ah, pois é. Até onde foi ouvido, querido Andreasa? Está falando do fio comprido que fazia, suficientemente resistente, que fazia chegar até o terminal elétrico. Isso. Então era uma solução provisória essa gambiarra, puxar esse fio até um ponto onde pudesse ser conduzida a energia elétrica e até que fosse providenciada a solução definitiva. Era uma arrumação provisória. Mas, Andreasa, você que é um excelente comentarista político, a nossa Ágata, que está sempre de orelha em pé, atenta a tudo, sabe que no Brasil, sobretudo na política, mas também na vida cotidiana, às vezes o provisório é definitivo e a gambiarra é a solução definitiva, né? Sobretudo quando vem um imposto, assim, em forma de gambiarra. Pode vaticinar, profetizar que vai ser para sempre. Mas por que veio do italiano? Os indícios de trabalhadores de etnia europeia nos palcos brasileiros são muito evidentes, sobretudo italianos. E muitos deles não usaram pseudônimos, então facilita essa comprovação. Eu estou me lembrando agora, assim, de súbito, do Marco Nanini, do Francisco Cuoco, notórios sobrenomes italianos de grandes atores brasileiros. Mas esses são os nomes conhecidos, diferentemente daqueles que trabalham nos bastidores, arrumando o palco, providenciando a cena. E daí do trabalho do palco com os fios, a expressão ganhou outros campos, fazer uma gambiarra passou
a indicar uma arrumação provisória não mais com fios elétricos, mas com qualquer outro tipo de fios, cordas, pregos, parafusos, etc. Ou como se diz nas redes sociais, né? O brasileiro tem tal criatividade, inclusive para atos ilícitos, que devia ser estudado pela NASA, porque o que o brasileiro inventa é uma coisa impressionante. Ele inventa também palavras para designar essas gambiarras. E gambiarra é isso. Gâmbia, na verdade, o italiano é gamba, mas como essa palavra, gambiarra, veio da língua falada por uma pessoa que não domina bem ainda a língua a que ele chegou, que é o português, e quem está trabalhando com ele é um brasileiro que não sabe italiano, gamba ficou gâmbia. Por que o arra? Porque o arra aí vem da estrutura da língua portuguesa. O arra é indicativo de uma coisa grande, e como o fio era puxado por um longo espaço ali, então esse arra é gâmbia arra, uma gâmbia grande, uma perna grande. A gente também diz boca, bocarra, não é? Esse arra aí é um sufixo de aumentativo. O professor, o nosso ouvinte Dilton Jesus informa aqui no YouTube, eu sabia disso, mas ele me lembrou agora, que gambito também é o nome que se dá ao broto de bambu da cuíca, né? Aquela haste da cuíca, né? O instrumento dos cuiqueiros, tem cada vez menos cuiqueiros, aquele som maravilhoso da cuíca. Alô, rapaziada do naipe de cuícas do glorioso Império Serrano. É isso aí, o gambito ali, meu Deus do céu, que maravilha. E professor, já que você já começou a explicar o fazer uma gambiarra, a gente também separou para hoje a palavra xadrez, porque na série, no Netflix, do Gambito da Rainha, fala muito sobre o jogo de xadrez, né, professor? Ô, Agatha, é super bem lembrado, né, como dizem vocês aí, porque o xadrez a gente devia também fazer mais um programa sobre ele, porque o nosso programa tem por marca ser curtinho. O Machado de Assis, por exemplo, tirou 3º lugar aí num campeonato de xadrez, era um jogador de xadrez. Eu jogo xadrez, minha ex-mulher jogava xadrez comigo, minha filha jogava xadrez com o escritor Esdras do Nascimento por correspondência. O xadrez tem uma vida oculta aí, pode ter certeza que o xadrez tem essa, que no sucesso da Netflix, dessa série, Gambito da Rainha, uma das razões do sucesso é o xadrez ter esse poder oculto aí. Muita gente gosta de xadrez. Agora, ele se chama xadrez por quê? Ele não se sabe bem qual foi o nome original, porque o xadrez foi inventado pelos chineses, mas ali na Rota da Seda, em algum momento, o sânscrito designou xadrez Chaturanga, que em sânscrito quer dizer 4 forças, porque o jogo do xadrez realmente tem 4 forças básicas. Os carros de guerra, que são hoje as torres, elas foram mudando de nome e de designação também, de acordo com a cultura que trazia este jogo para o país deles. O elefante, e como era parecido com o bispo, e o bispo era mais fácil de fazer, foram reproduzindo o elefante como em forma de bispo. O elefante, na verdade, foi substituído pelo bispo. Em jogos de xadrez antigo, você vê o elefante, em outros tem o bispo. A cavalaria, que deu o cavalo, e a infantaria. A infantaria são aqueles peões. Então agora chegamos ao gambito da rainha. É pegar um peão na frente da rainha, que também se chama dama, avançar 4 casas, de acordo com quem começa o jogo, ao outro se defender, você avança mais uma casa. Quem está vendo a série, eu não estou assistindo a série, ainda não pude, mas quero assistir. Esse gambito da rainha consiste nisso, em você fazer essa jogada. Agora, por que essa jogada se chama gambito da rainha? Porque é como se aquele peão fosse estendido uma perninha. Daí não é gambiarra, é gambito. E o italiano já tem o diminutivo, né, Andreasa? Gambetto. Exatamente, professor. Quer dizer, não é? Isso aí. Professor, o Paulo, nosso ouvinte... Paulo Paz, ligou aqui na redação, falou com o Cristiano Pinho, ele pediu pra gente lembrar que gamba
em gambas em Portugal é camarão. Sim, com toda a razão. Na Espanha também? Na Espanha também. Olha, este gamba que veio para o italiano, veio para o espanhol, veio para designar o camarão, o berço da palavra é o grego, gamba, camba. Na verdade, em grego é com som de K inicial, camba, e mudou para gamba. É qualquer coisa curva, inclusive a cama onde a gente dorme, porque originalmente ela foi curva, porque cama já é um móvel assim de certas classes, os pobres dormiam no chão. Então a camba, semelhante a uma cama de campanha, dá para ver bem, ela é assim curva para acomodar o corpo do ser humano ali. Então a origem é o grego camba, qualquer coisa curta. Por isso que ele está curva. Por isso esse étimo, camba, está em muitas coisas curvas. Professor Dionísio da Silva, sempre uma aula de português, até no que não está previsto na pauta, tá vendo? Eu fiquei com fome agora para comer um camarão. Professor, um beijo para você, até a próxima quinta-feira. Lembrando que a coluna do professor tem repeteco para todo o Brasil durante o final de semana. E estão todas disponíveis no nosso site. Imperdível. Mestre, um beijo. Um beijo. Vocês me dão um minutinho para mim mesmo? Claro. Olha, eu estou relançando meus livros na pandemia, como vocês não ignoram, eu estou no grupo Almedina, não é, em Portugal, na África lusófona e no Brasil, e acabei de relançar um livro de que eu sei que o Andreasa gosta muito, porque nós já conversamos muito sobre ele. Vou te mandar um aí, viu, Agatha, porque você ainda não tem, eu acho. Professor. Que é o Teresa Dávila, é um romance premiado pela Biblioteca Nacional, já esteve no teatro, onde fizeram algumas gambiarras para o Petrônio Gontijo e a Ângela Sattini e o Cacá Amaral representarem os 3 personagens que eles tiraram desse romance. Ele está no site da Almedina ou em qualquer livraria. Teresa Dávila. E tem muito da minha vida, na primeira parte, passada no seminário, porque quando eu ia dormir com outros 262 meninos, nós passávamos por um vitral. E me encantava muito, Andreasa e Agatha, uma imagem da Teresa Dávila estampada nesse vitral, que é uma reprodução daquela pequena estatueta do Bernini, em que Teresa Dávila está numa espécie de gozo, orgasmo mesmo, para usar a palavra correta, e porque Teresa Dávila foi uma santa e uma personalidade, né? Uma autora de alcance mundial, é o segundo best-seller no mundo depois da Bíblia, daqueles livros que você não é obrigado a ler, né? Você lê. O Lenin é obrigado a ler, foi obrigado a ler durante muito certo tempo, mas aqueles que você lê, porque é do passar da cultura, você lê. Teresa Dávila foi uma best-seller, sempre me encantou pelo que ela revela e cultiva da vida interior, que todos nós devemos ter uma, evidentemente. Muito obrigado. Leiam esse romance, leiam os romances do professor Dionísio, leiam Teresa Dávila, é um autor brilhante, obviamente, professor Dionísio. Um beijo, mestre. Um beijo. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.